Nós somos a SBPC, a maior sociedade científica do Brasil. Desde 1948, atuamos na defesa da educação, do avanço científico, tecnológico e do desenvolvimento sustentável do país. Somos uma entidade civil sem fins lucrativos e sem posição partidária, representando milhares de pesquisadores, estudantes e amigos da ciência. Contando ainda com empresas e organizações que compartilham nossos valores e potencializam nossas iniciativas. Nossa sede é em São Paulo, mas estamos presentes em outros estados com nossas secretarias regionais. Nossa missão é contribuir para o desenvolvimento científico e tecnológico do país, lutar pela qualidade e universalidade da educação em todos os níveis, defender os interesses dos cientistas e promover a disseminação do conhecimento científico por meio de ações de divulgação da ciência, lutar pela remoção dos empecilhos e incompreensão que embaraçem o progresso da ciência. Todos os anos reunimos cientistas e a população geral para debatermos políticas públicas e os avanços da ciência no Brasil em nossas reuniões anuais, que são o maior evento científico da América Latina. Com as reuniões regionais e especiais, expandimos esses debates para o interior do país, perto de todos os brasileiros. A SBPC foi protagonista em momentos importantes, como durante a ditadura militar em defesa da democracia. Participamos da criação do Ministério da Ciência e Tecnologia e também da fundação de agências de fomento. Também atuamos no Congresso Nacional. Lutamos para promover a igualdade de gênero com a criação do portal Ciência e Mulher e o Prêmio Carolina Bore Ciência e Mulher. Com a pandemia, passamos a promover eventos virtuais e híbridos, ampliando ainda mais o alcance de nossas iniciativas. Realizamos o programa SBPC Vai à Escola, com atividades junto a crianças e adolescentes, abrangendo ações voltadas à formação de professores. Contamos com o Centro de Memória Amélia Império Hamburger, com um rico acervo de documentos. Também temos o repositório Acervo Digital SBPC, onde podem ser acessados calendários, livros, cartas e muitos outros conteúdos. Convidamos você a cultivar a curiosidade e a busca do saber. Visite nosso site, conheça e assine gratuitamente nosso Jornal da Ciência, acesse nossas publicações e participe de nossas ações. Faça parte e fortaleça a sociedade brasileira para o progresso da ciência. Somos a SBPC. Seja você também. Diretor científico do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte, e nós temos aqui o prazer de conversar com o professor Rogério Pereira sobre o tema Entre Cuidados e Controles, Tecnologias no Tempo Presente e os Desafios da Educação Física, Ciências do Esporte. Acho que a pilha está acabando. Ver se o pessoal consegue escutar. Vocês conseguem me escutar? Então, como eu disse, né, a gente vai ter essa palestra agora com o professor Rogério Pereira, da Universidade Federal de Santa Catarina. Ele vai fazer uma fala inicial de aproximadamente 40 a 50 minutos, e aí, em seguida, a gente passa alguns comentários e contribuições, tanto de vocês como online, aqui, tá bom? Aí eu vou pedir para o professor Rogério se apresentar, dizer um pouquinho dele, da sua experiência, da sua formação, e em seguida a gente já começa com o nosso debate aqui. Professor Rogério, desde já, em nome da Direção Nacional do CBCE, agradeço aí a sua contribuição e a sua participação nesse evento. Nós combinamos aqui, bom dia, pessoal. Nós combinamos que nos alternaríamos e tiraríamos as máscaras, e aí acho que a gente ganha um pouco mais de expressão e de interação aqui para esse nosso momento de conversa. Bom dia, é uma felicidade, um prazer
está aqui em Brasília, numa SBPC. É um momento de defesa da ciência frente ao governo ou desgoverno que a gente vive contemporaneamente no Brasil. É um momento também de celebração da ciência, uma vez que nós podemos estar aqui juntos, graças a ela, graças às vacinas, graças às medidas que foram construídas, os protocolos, para nos mantermos, na medida do impossível, seguros e estarmos juntos aqui. Eu gostaria de agradecer ao CBCE pelo convite. É sempre um prazer poder participar e construir nas ações do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte. Eu gostaria de agradecer também o GTT2, de Comunicação e Mídia. Então, essa minha fala tem uma ancoragem nas discussões que nós temos construído nos últimos anos, como esse coletivo que busca pensar as interfaces da educação física com a comunicação e com a mídia, mas ampliando também para outras temáticas do esporte, da educação, da saúde, da democracia. E aí, quando a gente cruza esse universo da comunicação e da mídia, sobretudo no âmbito dessa ascensão das tecnologias digitais, é muito importante que a gente discuta e defenda, junto com a ciência, também a democracia. Bom, eu sou Rogério Pereira, eu sou professor da Universidade Federal de Santa Catarina, eu atuo no Departamento de Educação Física e também no programa de pós-graduação em Educação, onde eu sou vinculado a uma linha de pesquisa que se chama Educação e Comunicação. Então, o nosso diálogo aqui hoje ele vai ter relação também com essa aproximação com a educação, e aí sempre nessa interface, pensando também a educação física e as ciências do esporte. Bom, a temática da mesa de hoje é entre cuidados e controles, tecnologias no tempo presente e os desafios da educação física e ciências do esporte. A ideia é que nós possamos aqui juntos construir um percurso que é transversal a esses três tópicos, embora eles estejam organizados, eles vão se encontrando numa simbiose e se relacionando. Então, o primeiro tópico é pensarmos aqui a técnica como um produto e também como produtora do ser humano e da sua relação de dominação com a natureza. Um segundo ponto é a análise de como que a penetração das tecnologias digitais no cotidiano abala, transforma as estruturas de referência da realidade, de referência de constituição da realidade. E um terceiro ponto é tecer algumas reflexões de alguns impactos desse cenário tecnológico para as ciências do esporte e para a educação física. Na minha fala, eu vou alternar alguns trechos de um texto que eu comecei a elaborar a partir dessa proposta de mesa, mas também a gente vai ter aqui imagens, então a ideia é que eu altere entre breves leituras e uma reflexão tecida aqui com vocês nesse nosso fluxo de conversa. Então, essa apresentação ela tem como ponto de partida o corpo. Não é o corpo biológico, embora seja também ele, mas é um corpo inspirado desde Marcel Mauss, que produz e é produto da relação com o mundo, com as culturas, com a técnica, com a política, com a economia. O Umberto Galimberti, que é um filósofo italiano, ele trabalha com a filosofia da técnica, ele trabalha também com a filosofia do corpo e as suas interfaces. Ele diz que é impossível responder à pergunta que coisa que é o corpo. Ele vai nos problematizar como que o corpo, a análise dele é sobretudo do mundo ocidental, como que o corpo vai assumir diferentes papéis e significados. É um organismo a ser curado, força de trabalho a ser empregada, carne para redimir os pecados. E vejam como que isso é evidente nesse contexto de governo de extrema-direita conservador que vai mobilizar uma série de valores, de medos, de místicas, inclusive as religiosas, na produção da sua base de apoio. É o inconsciente a ser liberado, suporte para gerar e transmitir signos. Para o Galimberti, nós devemos, a cada época, a cada contexto, buscar responder o que é um corpo. Não há um corpo único, universal.
Os corpos que serão aqui estudados, apresentados, eles estão digitalizados, sobretudo em fotos, imagens, textos de redes sociais. São corpos que vêm sendo escaneados por uma série de sensores, uma série de dispositivos, e fazem com que nós, corpo no mundo, estabeleçamos uma lógica de produção de dados que alimentam uma economia de vigilância, uma economia da atenção marcada pelas tecnologias digitais. Deixa eu pegar um copinho, tá, né? Então, a ideia é que esses corpos nos levem a perguntar o que é um corpo no contexto sociotécnico contemporâneo, que é marcado pelo digital. O primeiro corpo que está materializado aqui é da Sarah Baartman. Ela ficou conhecida como a Vênus Otetonte. A Sarah Baartman é uma mulher negra africana. Ela viveu no final do século XVIII e início do século XIX. Ela teve uma vida de uma série de intempéries. Ela perdeu a mãe aos 2 anos, o pai morreu quando ela era adolescente. Ela teve filhos, os filhos morreram ainda criança, o seu companheiro foi assassinado. Ela se tornou escrava no processo neocolonial, ela se tornou escrava de colonos europeus. E, trabalhando para ingleses, ela foi convidada, coagida, ela assinou um contrato, e ela era analfabeta, para se mudar, se transferir para Londres. E lá ela passou a se apresentar em exposições etnológicas. Então, eram aqueles freak shows, aqueles shows de aberrações, e ela tinha uma característica, Otetonte, ela é conhecida como a Vênus de Otetonte. Otetonte é um nome hoje considerado pejorativo, que era atribuído aos povos do sul, da Península do Cabo, no sul da África do Sul. Então, naquela região, existe uma marca ali desses povos originários, de mulheres com nádegas avantajadas, e havia uma discussão, inclusive, de que as genitálias eram avantajadas. Isso colocava ela nesse lugar de curiosidade, mas também de aversão. Então, em Londres, em função das particularidades do seu corpo, a Sarah, ela passou a ser exibida nesses espetáculos e passou a ser estudada. Era um momento que se buscava, nesses corpos diferentes, consolidar ou provar a validade de um racismo científico. Então, se buscava, estudando a Sarah, estabelecer uma diferença entre os povos, as populações que eram aquelas evoluídas, que eram superiores, e as populações primitivas. E a Sarah seria, então, um suposto elo entre o que é humano e o que é o animal. Então, quanto mais avantajada eram suas nádegas, as suas genitálias, mais próximo do animal ela estaria. Ela circulou pela Inglaterra, a curiosidade foi diminuindo, então ela foi levada para a França. E na França ela começou a ser estudada pelo Cuvier, que é considerado um dos pais da anatomia comparada, da paleontologia, e o Cuvier passou a esmiuçar a Sarah. Ampliou essa dinâmica de estudos. E nesse processo, entre Inglaterra e França, ela foi violentada de diferentes maneiras, inclusive sexualmente. Então, há registros de que ela era oferecida às elites para relações sexuais. A Sarah, ela morre com 26 anos, apenas 5 anos depois de chegar na Europa. E o Cuvier conseguiu uma autorização para poder dissecar o corpo dela, retirou os órgãos, retirou as genitálias, fez um molde em gesso do seu corpo, remontou o seu esqueleto, e a Sarah ficou essas partes do seu corpo ficou em exposição no Museu do Homem até meados da década de 70, quando houve um movimento de questionamento dessa apropriação da arte, da cultura e dos corpos de diferentes povos ao redor do mundo. Então, a Sarah foi retirada de exposição. Mas só em 2002, com o Nelson Mandela no poder, é que a África do Sul consegue, enfim, a autorização para poder levar os restos mortais da Sarah. Então, ela foi finalmente sepultada
próximo de onde é o seu território de pertencimento. Então, a ideia aqui é que, com essa imagem, né, com a história da Sara, é um exercício de um perspectivismo, né, um deslocamento a partir da história e da antropologia, para a gente, a partir dessa reflexão sobre o que é o corpo da Sarah Baartman, poder pensar sobre outras configurações de corpo, sobretudo à luz das tecnologias digitais. Então, a objetivação do corpo negro feminino desumanizou a Sarah Baartman. Naquele contexto, e aí a gente precisaria pensar em quantos mais contextos, até os dias de hoje, no corpo feminino negro, fora de uma determinada perspectiva de ciência, só resta nulidade, dominação, inclusive extermínios. E aí, com a pandemia de Covid-19 no Brasil, a gente viu essas camadas de exclusão, de violência e de extermínio. Se a gente pega o mapa da cidade de São Paulo, né, então vamos pegar aqui como um exemplo, as mortes estão sobretudo concentradas na região sul, né, ali em direção ao Taboão da Serra, que são regiões que têm características socioeconômicas mais próximas de risco social, onde as populações são predominantemente negras. Quando se cruza essa lógica de datificação dos dados, né, das informações da pandemia, quando começou a vacinação se dizia, olha, na periferia de São Paulo a vacinação não avança, mas o critério que estava posto era um critério de idade, e a média de idade nas periferias, nas populações que estão em risco social, socioeconômico, não chega a 80 anos, que era o limite ali de início de vacinação. Então vejam, né, a datificação, que supostamente nos revela um determinado mundo que estava invisibilizado, ela produz modos de ver o mundo e reforça a dinâmica de exclusão que o capitalismo vem produzindo aí já há pelo menos uns 200 anos, né? Na sua forma ali de uma modernidade racionalizada, instrumental. Então, o deslocamento aqui busca também pensar nessa mercantilização do corpo, que faz dele ora produto, ora matéria-prima do sistema capitalista. Na compreensão cartesiana, que a gente busca desconstruir, mas que mostra a sua força, e mostrou sua força durante a pandemia, o corpo é empecilho no empreendimento da racionalidade. O projeto do sujeito racional moderno, ele é dicotômico, segrega o corpo a planos inferiores e subalternos. Cabe indagar, no processo informacional contemporâneo, se e em que bases essa separação entre mente e corpo se sustenta. Então, aqui, assim, algumas dicotomias que estão postas no slide, né, e a gente pode pensar entre natureza e cultura, né, a natureza e esse corpo biológico, corpo e mente, o social e o tecnológico. Esse é um dos desafios que estão postos para os nossos tempos e para a construção da ciência, uma busca de compreensão e intervenção dos nossos tempos. A gente se tem discutido isso, sobretudo nas ciências humanas e sociais, de que a gente dá uma demasiada atenção ao social, descreve o técnico, dá atenção ao social, e não consegue, muitas vezes, estabelecer uma interdependência de constituição entre o social e o técnico, né? Então, uma busca de superação, falaremos disso agora mais frente, é pensar num sociotécnico como um termo fundido. E aí, dentro desse contexto de dualidades, a tecnologia é tomada como algo externo, algo que nós produzimos e que atende e age a partir dos nossos comandos. E aí, nessa lógica dualista, talvez a maior utopia seja a de superar essa finitude do corpo biológico. De certo modo, as religiões atendem a essa demanda, né, de superar a finitude com uma perspectiva de vida para além dessa existência material, mas as tecnologias digitais vão lançar ou relançar algo bastante presente na ficção, que é essa lógica de nos tornarmos máquinas. De fazer a utopia definitiva seria esse backup, né, dessa mente, né, numa lógica de um projeto de sujeito dualista. Então, a mente, que é onde está o eu, ela é transferida
para uma máquina e independe do corpo. Então, a imagem que está aqui, de um livro do Mark O'Connell, é um livro que virou best-seller no mundo, e aí ele vai trazer visões, uma série de estudiosos, mas também de gurus da tecnologia, que vão trazer aí soluções para esse modesto problema da morte, que está posto aí, atravessando essa existência dos animais que também somos. E aí, um dos primeiros pensadores, estudiosos, que vai nos ajudar a pensar a partir do corpo e do movimento uma superação dessa lógica dicotômica, não só de corpo e mente, mas também numa perspectiva de humano e técnica, vai ser o Marcel Mauss. Então, ele vai lançar para as ciências sociais e humanas, né, num olhar que dialoga ali com as ciências sociais, mas também com a antropologia, essa perspectiva de que o corpo ele é o primeiro objeto técnico e o mais natural instrumento do homem. Então, ele é objeto técnico, ao mesmo tempo é o meio técnico do homem. Aqui a gente tem uma perspectiva de pensar o corpo não só como um dado, como algo que é imutável, mas numa configuração dos animais que somos, dos animais que evoluíram numa perspectiva darwiniana, nós, como nenhuma outra espécie, interviemos no modo como nos constituímos como ser. Então, a gente tem isso vindo da filosofia, vindo da antropologia, da sociologia, e cada vez mais, aí a gente tem uma hierarquização de ciências, que seria importante problematizar, a gente tem discussões que vinham desses campos sendo, de certa forma, referendadas por áreas como as neurociências, a neuroanatomia comparada. Então, uma das estudiosas, uma brasileira que se mudou para os Estados Unidos, e ela argumenta que pela falta de recursos para a pesquisa no Brasil, que é a Suzana Herculano Rosel, ela compara cérebros de humanos com cérebros de outros animais, de outros mamíferos, buscando desvendar o que o cérebro humano tem de especial. A resposta dela é, não tem nada de especial. Nós temos um corpo, um cérebro animal, um cérebro mamífero, um cérebro primata, um cérebro hominídeo, mas tem algo que não encaixa. O nosso cérebro, na evolução natural das espécies, ele não é viável. Nós não sobreviveríamos se não tivéssemos algo operando na nossa constituição. Então, a gente tem um cérebro muito grande, com muitas conexões, para um corpo que é pequeno, que não seria capaz, sem cultura, de sustentá-lo em termos fisiológicos. Claro, a discussão é muito mais complexa que isso, mas nos ajuda a pensar nessa perspectiva de que o nosso corpo foi produzido, né, não o Homo sapiens, né, esse ser iluminado, mas numa perspectiva dos primatas, dos hominídeos que nos antecederam e que foram, então, transformando nesse projeto, nessa tentativa de controle, dominação, relação com a natureza, foram transformando o que essa espécie, enfim, se tornou. A gente poderia pensar em outras coisas, né? Os nossos polegares que mandam mensagens frenéticas no WhatsApp, né? Eles não foram construídos para que a gente, evolutivamente, para que a gente pudesse usar telas touch. Mas a gente constrói, nessa perspectiva do corpo objeto técnico, a gente constrói usos e possibilidades para que a gente possa se apropriar do mundo e se lançar no mundo. Uma das autoras que problematiza essa relação entre natureza e cultura, e o humano e o técnico, é a Dana Haraway. Lá no início dos anos 90, ela publicou um manifesto, o Manifesto Cyborg, um manifesto técnico feminista, e ela ali vai trazer uma reivindicação para nós pensarmos nessa fusão entre o técnico e o humano. O ciborgue aqui ele é literal, ela observa ali esse advento das tecnologias digitais, da cibernética, né, das tecnologias genéticas, né, das perspectivas de intervenção científicas no corpo, mas é também uma perspectiva ficcional, uma perspectiva teórica de tensionar essa constituição sociotécnica do corpo humano, do humano, né, do corpo que somos.
Então, ela tem uma escrita irônica, né? Ela vai dizer, olha, a gente está dolorosamente consciente do que significa ter um corpo historicamente constituído. É só que isso não causa por si só uma ruptura. A gente não vai continuar no Éden, então pouco vai ser expulso do jardim do Éden a partir dessa Constituição. Então, ela nos convoca a pensar em modos de construir políticas que sejam da vida, cruzando a ciência e a tecnologia. Então, dentro dessa reflexão, assim, a gente poderia tensionar essa ideia do ciborgue, né? E pensarmos que nós sempre fomos essa fusão entre técnica e entre essa dimensão corporal biológica. Aqui uma imagem de um seriado, uma produção da Netflix, Love, Death and Robots, que vai problematizar essa nossa relação com as máquinas a partir da ficção. Bom, dessa discussão inicial, a gente chega, então, a essa problematização do modo como as tecnologias digitais têm impactado a nossa constituição, a nossa experiência da vida social contemporânea. Então, a ideia é que aqui a gente possa se apropriar e ter elementos para discutir essa relação a partir de alguns conceitos e de alguns autores. Então, a imagem ali representa uma das questões dos nossos tempos, né? Essas fake news, essa proliferação do conto do Pinóquio na lógica das redes que são móveis, né? Que estão aí espalhadas pelo ar. Né? Então, a gente tem aí alguns conceitos, né? A plataformização, que é um processo que vai ter o seu início, sobretudo a partir da crise econômica mundial, em 2008. Então, ali há uma virada nos modelos de negócio das big techs, das empresas de tecnologia. Tem a ver com a crise, mas tem a ver também com a própria produção e construção de outras tecnologias. Então, na plataformização, a gente vai ter uma dinâmica onde as nossas ações, os nossos dados, aquilo que a gente faz entrelaçado com essas tecnologias, passa a ser mapeado e passa a pautar configurações e reconfigurações desses sistemas tecnológicos. Então, a gente passa a alimentar um processo em que cada vez mais as recomendações, os direcionamentos, os modos de nos cooptar são precisos e são direcionados. Outra perspectiva são os colapsos de contexto. Então, as coisas são tiradas do seu lugar, elas são deslocadas. O processo do bolsonarismo nos mostra isso. A gente tem fusões, por exemplo, entre o neoliberalismo, atrelado a essa lógica, associado com a lógica da tecnologia digital, e que vai mobilizar globalmente, numa particularidade do Brasil que é desigual e que é herdeiro das políticas coloniais, vai configurar essa mistura que parece não se encaixar, né? Esse encaixe que parece não se misturar, né? Entre uma defesa e uma idolatria das liberdades individuais, ao mesmo tempo que a gente tem uma lógica que é conservadora, que é de controle, e que vai reivindicar governos, uma lógica de Estado que seja centralizador e autoritário. Outro tema é o capitalismo de vigilância. Então, ele tem a ver com essa capacidade que as empresas de tecnologia têm de, o tempo todo, é uma vigilância total, então, o tempo todo vasculhar as nossas vidas, as nossas ações e os corpos que somos. A gente começou a sentir isso lá com os cookies, né? Aquela coisa da pesquisa que se faz, depois começa a vir publicidade direcionada, mas hoje se sabe, essas empresas sabem exatamente quem somos nós que estamos aqui localizados, que trajetos que fizemos pelas cidades, o que a gente vasculha na internet, que tipo de conteúdo que prende a nossa atenção, porque os nossos olhares estão sendo escaneados, as nossas vozes estão sendo escaneadas. Nós cada vez mais usamos dispositivos que escaneiam, né, dados produzidos pelo nosso corpo, frequência cardíaca, saturação de oxigênio,
movimentos, né, com acelerômetros, giroscópios, padrões de sono. Há uma denúncia, e isso tem gerado uma discussão hoje no mundo, com os aplicativos que as mulheres controlam os ciclos menstruais. Então, isso está tudo interligado com os logins, os perfis das redes sociais. Então, se cruza com quem você fala, o que você vê, quanto tempo você fica em cada tipo de notícia, em cada assunto, com o ciclo menstrual da mulher, e isso vai construindo um mapeamento extremamente refinado, que talvez não tenha um impacto direto individualmente, mas que numa perspectiva de massa, isso com tratamentos estatísticos e em consonância com psicólogos, antropólogos, cientistas sociais, cientistas políticos, pedagogos, etc., vem refinando a compreensão que essas tecnologias têm do funcionamento da sociedade e também dos modos de intervir e de transformar a sociedade, né? O capitalismo de vigilância está atrelado com essa lógica da economia da atenção. Então, hoje, talvez um dos principais, nós não somos os produtos desse processo do capitalismo de vigilância, nós somos matéria-prima, e o que a gente oferece é a nossa atenção, né? Nada do que está posto que a gente usa, que não pagamos numa perspectiva monetária, financeira, com dinheiro, nada disso é gratuito. É a nossa atenção que é o tempo todo disputada, né, e que é capturada para a constituição desse modelo de negócio, né? Outra perspectiva, a dinâmica pensada pelo Foucault, de biocontrole, de biopolítica, vem sendo revisitada, e aí, numa lógica, né, da biopolítica, uma conduta sobre a conduta. Então, vem sendo revisitada dentro dessa lógica em que a nossa atenção, os nossos dados, né, o modo como o nosso corpo se constitui na relação com as redes, tem se estabelecido uma perspectiva de construção de políticas que são econômicas, que são de Estado, que são sociais, né? E dentro dessa lógica, a gente tem essa performatividade das identidades muito casada com uma lógica neoliberal, onde cada um implicado nessas redes busca performar-se para existir, para estabelecer as suas relações, né? Um autor que tem sido mobilizado por diferentes áreas para pensar esse cenário tecnológico digital, contemporâneo, é o Bruno Latour. Sobretudo, a partir da teoria ator-rede. Eu não vou me ater aqui numa perspectiva de aprofundamento da TAR, ou da ANT, né, da teoria ator-rede, mas o Latour, nesse livro, Reagregando o Social, ele faz, de certa forma, uma compilação dos estudos que ele vem fazendo desde os anos 80, e ele vai problematizar, ou ele vai criticar o modo como a gente mobiliza o social como um chavão, como algo dado. Isso é uma das questões que eu venho discutindo com os meus alunos, por exemplo, no estágio da educação física, né, da licenciatura. Eles vão para a escola e voltam. Olha, a gente identificou um monte de coisa, né? E aí, vamos pensar como é que isso se constitui, quais são as causas, como é que isso é produzido? Isso é sociocultural. Isso é um processo social. A que se refere esse social? Como que ele efetivamente, né, se constitui a partir daquela coletividade, né, a partir daqueles sujeitos, né, que estão ali dentro daquela instituição. E que está perpassado por políticas, por documentos, por questões que são identitárias, familiares, étnico-raciais, de gênero, etc. Então, a perspectiva do Latour não é acabar com o social, mas é reagregar o social. É pensar uma dinâmica do social que seja menos etnocêntrica. Então, dentro dessa lógica, ele vai olhar o social como uma rede, e é uma rede de múltiplos agentes, e o que forma essa rede do social não é simplesmente as posições que esses agentes ocupam dentro dessa rede, mas são, sobretudo, as associações, as relações que estão postas, né, dentro desse processo articulado.
E aí, nessa rede sempre em movimento, os agentes, eles são humanos, mas eles são também não humanos. Isso gera um estranhamento, né? A gente pensa que é uma lógica simétrica que o Latour propõe, né? Mas a gente pode parar para pensar, né? Mas como assim, né? Tem não humanos que agem dentro do social, quando a gente pensa que a sociedade essa perspectiva da sociedade, da cultura, é algo que nos marca como espécie, né? Como esses animais diferenciados, né? Então, o que o Latour problematiza é que essa agência, ela opera sobre nós, nos fazendo fazer coisas. Então, não é necessariamente uma ação deliberada, mas é uma actância, para não confundir com a lógica de ação, né, do protagonismo, é uma actância, o termo do Latour, que vai operar sobre o modo como a gente se constitui, como a gente elabora essas associações na vida social. Então, a gente poderia pensar em alguns exemplos, né? O Latour vai dizer, olha, você tem uma arma. E aí, infelizmente, uma das questões dos nossos tempos com o bolsonarismo, as notícias agora das últimas semanas são da explosão da compra do mercado de armas na população brasileira, né? Incentivado pelas mudanças na legislação brasileira, da flexibilização do acesso às armas, né? Então ele vai dizer, olha, tem uma arma e tem uma pessoa. Se a pessoa pega a arma, não é a arma e a pessoa, é uma pessoa armada. Aquela arma muda completamente a configuração de forças, né? A relação daquele sujeito com o social. Um outro exemplo, quando a gente pensa na escrita, a escrita não é uma transcrição do pensamento, é uma técnica do pensar. Então não é à toa que algumas questões aqui eu anotei, porque a gente consegue pensar e organizar a nossa perspectiva de reflexão de um outro modo com a escrita. Se a gente escreve à mão e se a gente escreve no computador, não é simplesmente uma transposição de um suporte para outro. O computador nos faz fazer diferente. O modo como a gente escreve à mão, que tem uma dinâmica muito linear, nesse modo de estruturar o pensamento, no computador ele é não linear. A gente começa, a gente sabe que vai poder apagar, reorganizar, a gente copia, cola, muda, arrasta. Então, veja, a tecnologia digital, né, nessa relação com a escrita, ela nos faz fazer, né, esse processo de constituição do pensamento de um modo diferente. Um último exemplo, a partir da dinâmica ator-rede, né, quando se fala da agência não humana, não são apenas essas tecnologias, né, produzidas pelo humano, mas também outras entidades, outros seres que estão postos no mundo, e essa lógica nossa etnocêntrica desloca a nossa compreensão e isola a agência, a actância dessas outras manifestações da vida. A gente viveu isso fortemente com a pandemia. Algo invisível, impalpável, que está no limite entre o que é vivo e não é vivo, como é um vírus. Ele precisa de um outro organismo para poder utilizar das suas estruturas e se replicar. Infelizmente, nesse caso, o organismo era, para a nossa visão etnocêntrica, né? O organismo éramos nós, mas esse vírus reconfigurou, num espaço de poucas semanas, o modo como a gente vinha organizando tanto o mundo, de modo geral, quanto a nossa experiência cotidiana. Nessa relação de agências que não são humanas, é justamente esse vírus que faz com que a gente tenha um salto, né, pelas big techs, né, pelas empresas de tecnologia. Era esperado, mas esperado talvez no intervalo de anos, em poucos meses. A necessidade de isolamento faz com que essas tecnologias, e vejam, mobiliza toda essa lógica de vigilância, de capitalismo, de vigilância, de economia da atenção. Então, toda essa dinâmica ela é impulsionada, né, pela actância, pela agência do vírus, e faz com que a gente se reorganize, inclusive na educação física e nas ciências do esporte, tendo que repensar os nossos modos de fazer, de se produzir a partir dessas tecnologias, né? Então, essa é uma discussão, por exemplo, que a gente vem construindo no GTT Comunicação e Mídia, mas a educação física tem construído também em outros espaços, porque a gente vem já há décadas
defendendo, discutindo o movimento como linguagem. E, claro, né, uma linguagem que é construída e expressa com um corpo que se movimenta, esse corpo que somos, mas como outras linguagens, uma linguagem que tem traduzibilidades, e não é só passar de um contexto linguístico a outro. Né? Traduz e produz novos sentidos, né? Produz novas possibilidades de significação quando há essas traduções. Né? Nós nos vimos, e de assalto, com essa agência do vírus, tendo que pensar como é que a gente produz a educação física, como é que a gente produz essa linguagem, né, que tem por excelência o corpo, né, como a sua ancoragem, usando esses suportes digitais. Né? Como é que a gente dá uma aula de educação física numa videoconferência, né, numa sala de bate-papo, ou nem com isso, uma vez que boa parte da população brasileira não tinha sequer internet e dispositivos que pudessem se conectar à rede. Então, assim, a teoria Tor-Rede, ela tem nos ajudado a pensar, a partir de princípios de incerteza, esse é o termo do Latour, o social. Um deles é esse do não humano, mas ele vai tensionar, por exemplo, que não tem grupos a priori, a gente o tempo todo forma grupos, o bolsonarismo foi esse movimento, né, de uma formação de grupo num período aí de menos de uma década, talvez de 2013 até aqui, né, com essa irrupção que a gente teve no Brasil, né, de movimentos de ir da rua e de apropriação desses discursos, sempre cada vez mais no espectro à direita, e que tem nos ajudado a pensar, inclusive, nos modos como a gente vai dizer e vai explicar, tentar entender esse cenário sociotécnico. Um outro documento que tem ajudado a pensar sobre esse cenário é o Manifesto on Life, um sendo humano numa era hiperconectada. O Manifesto on Life, ele é produzido por pesquisadores, sobretudo da Europa, mas é uma rede de pesquisadores de diferentes países e diferentes áreas. Essa iniciativa tem o financiamento da União Europeia e é coordenado por um filósofo italiano chamado Luciano Floridi. E aí eles produziram esse manifesto e produziram uma série de textos que vão discutir os pontos centrais do manifesto. E aí eles vão dizer que, dadas as transformações que a gente vive hoje no mundo, impulsionadas pelas tecnologias digitais, e aí por isso eles têm um neologismo on-life, né, junto o online com o offline, né, e constitui ali um termo que tensiona, problematiza esse modo de olhar para a vida cotidiana. Eles vão dizer que a gente precisa pensar outras estruturas de referência, né? Estruturas teóricas que, claro, não rompam completamente com o que a gente tem, mas que possam avançar dadas as diferenças que vêm sendo produzidas. Né? E aí eles lançam 4 pontos a partir dos quais as questões vão ser discutidas teoricamente, mas também num campo de empiria, né? de pesquisa de campo. Então, primeiro, o embaçamento da distinção entre realidade e virtualidade. O ano passado, né, nesse contexto de pandemia, o WhatsApp caiu. Vocês se lembram disso? Né? De vez em quando cai, né? Mas nesse contexto pandêmico, quando cai o WhatsApp, a gente ficou completamente, mesmo nessa vida, né, que a gente chama de mais real que a outra, né, a digital, a virtual, a gente se viu completamente em diferentes esferas nus, podemos dizer assim. Assim, os encontros que dependiam do WhatsApp, né? Me avisa quando você chegar, né? Me avisa quando você sair. Né? As aulas que estavam ancoradas no WhatsApp, o comércio, né? Vejam, né? Tudo quanto é médico, tudo quanto é loja, qualquer coisa que a gente faz hoje é WhatsApp, inclusive hoje com pagamentos. Então, toda a nossa produção da realidade está marcada por esse embaçamento. Não quer dizer que é a mesma coisa, mas eles são sobrepostos e indissociáveis. Então, por isso essa ideia de que as coisas estão opacas, embaçadas. Outra questão é o embaçamento das distinções entre humano, máquina e natureza. Falamos, a partir do Bruno Latour, né, nessa indissociabilidade, né, o modo como a gente produziu a nossa vida na pandemia com um vírus, né, nosso organismo que era
que era susceptível, né, frágil e tinha risco de sucumbir ao vírus e às tecnologias. Né? Então, nessa lógica do ciborgue, né, nós estamos imbricados e aqui a gente tem hoje um risco que está posto à própria existência, não apenas da humanidade, mas da vida como a gente conhece hoje, no planeta. Então vejam os tempos extremos que vivemos, né, e o humano nessa pretensão, nesse projeto de uma dominação da natureza, produzindo técnicas e produzindo máquinas, né, vem desestabilizando esse arranjo que propicia a vida como ela está posta, até então. Aqui um exemplo, talvez um dos mais interessantes assim, de pesquisa que eu vi para pensar essa dimensão dentro do contexto de pandemia, são os estudos do Jean Segata, que é um professor da antropologia da Federal do Rio Grande do Sul. O Segata, ele vem trabalhando com essas relações humano-animal, humano-tecnologia, animais, tecnologia e saúde. Ele começa suas pesquisas lá no Rio Grande do Norte, ele foi professor na UFRN antes de ir para o Rio Grande do Sul. E, durante a pandemia, ele passou a coordenar a rede Covid Humanidades. É uma rede de pesquisa a partir das ciências humanas e sociais para estudar os impactos da pandemia no nosso país. E um dos focos de pesquisa dessa rede foram os frigoríficos, os abatedouros. E aí a gente tem muitos abatedouros ali na região sul do país, sobretudo no oeste, né? Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E aí ele descreve como que essa relação humano-máquina-natureza ela é perniciosa, né? E ela não está preocupada com o humano, mas sim preocupada com a produção e a reprodução do capital. Então, quando eles foram conversar com os funcionários dos frigoríficos, aí vocês devem se lembrar, a gente teve no início da pandemia grandes surtos de contaminação, os frigoríficos foram um ponto de proliferação do vírus. Não é à toa, por exemplo, que Chapecó, no oeste de Santa Catarina, foi uma das cidades mais impactadas pela pandemia no país. Não à toa, né? As pesquisas mostraram, né? Tem uma relação também entre bolsonarismo e práticas de não cuidado, de negacionismo, né? de incentivo a tratamentos precoces, etc. Né? Mas os trabalhadores dos frigoríficos eles foram colocados em situações precárias, sob o risco de perder o emprego, e nos relatos, né, nas entrevistas com esses trabalhadores, eles diziam coisas como: eu tomei um antitérmico, eu estou positivado, eu tomei um antitérmico, porque eu tenho que passar pelo sensor de temperatura na entrada do trabalho, e se a minha temperatura estiver alta, eu vou ser mandado para casa e eu posso perder o meu emprego. Então vejam, né, o cuidado que está posto ali, ele sobretudo a partir da biotecnologia, com produção de ração, com a produção daqueles animais, né, que vão ter a intervenção da tecnologia refinada. Conversávamos ontem, Gislene, Tadeu e eu, né, o exemplo dado, né, pelo representante do governo era que o frango é o símbolo da ciência, da excelência da ciência no país. E é isso, né? O Segata e essa rede de humanidades vai mostrar, né? O frango representa justamente essa precarização extrema dos tempos que vivemos. E aí a gente teve recordes de produção de carne no país, ao mesmo tempo que temos entre 30 e 40 milhões de pessoas que estão abaixo da linha da miséria, né? E num contexto de insegurança alimentar e de fome. Então, vejam como é que esse embaçamento de distinções entre humano, máquina e natureza, se por um lado mobiliza essa utopia, né, de um humano ciborgue, por outro lado, ou não é por outro lado, ou talvez por todos os lados, né, a gente está cercado nessa lógica do capital, que mobiliza essas forças e essas potências para se perpetuar e ampliar o seu lucro, a sua mais-valia. Uma outra perspectiva que está posta é a inversão da escassez de informações, da
abundância, da escassez de informações para a abundância de informações. Nos anos 90, a gente tinha um discurso muito forte, isso vai vir com Pierre Levy, de que teríamos, enfim, uma inteligência coletiva. Então, ninguém sabe tudo, todo mundo sabe um pouco, vamos nos conectar em rede, e isso vai impulsionar a humanidade para um outro estágio de desenvolvimento e de evolução. Hoje, a gente vê que esse cenário nos coloca num caos de informações, de fake news, de pós-verdades, onde vivemos cotidianamente um grande desafio para conseguir filtrar, selecionar, julgar, entender o que, por que é pertinente, como que a gente vai lidar e vai agir com essa infosfera, que é um dos termos que tem sido utilizado, né? uma esfera informacional. E uma outra perspectiva é a mudança da primazia das entidades para a primazia das interações. Haveria muitos exemplos para a gente pensar aqui, mas um deles está posto na lógica como a gente tem hoje influencers, ou seja, pessoas com muitos seguidores, que são aqueles que vão pautar os assuntos, os discursos, as práticas, os modos de intervenção na sociedade. Então, vejam, um personal trainer, pós-doutor em fisiologia do exercício, ele provavelmente, se não tiver perfil na rede social, ou se não tiver, se tiver perfil e não tiver muitos seguidores, muito provavelmente ele tem menos prestígio, menos credibilidade do que uma musa fitness, que tem 100 mil, 200 mil, 300 mil seguidores na rede e que vai, a partir dessa ação capilarizada, vai influenciar o modo como milhares e milhões de pessoas constituem a sua relação com o corpo. E aqui são as práticas, né, que são as práticas corporais e esportivas, mas são também todos os discursos que estão postos de saúde, de beleza, a percepção de si no espelho dos olhos dos outros, que é dado por essa interface plataformizada da tecnologia digital. Então, aqui uma imagem que sintetiza essa discussão até aqui, né, onde a gente tem tecnologia, vírus e humano nessa rede sociotécnica de associações e de interações. Um outro elemento desse processo é aquilo que a Letícia Cesarino, que é uma professora do Centro de Ciências Humanas e Filosofia da Universidade Federal de Santa Catarina, é uma cientista social e antropóloga, vem chamando de neoliberalismo digital. A Letícia Cesarino, ela vem estudando a constituição do bolsonarismo dentro desse processo sociotécnico, esse processo das redes informacionais, das plataformas digitais. E aí ela atua num polo brasileiro, numa pesquisa global, uma pesquisa não global, mas uma pesquisa internacional, que vem estudando essa ascensão que eles chamam de uma nova direita no mundo. Então, o trumpismo, o Brexit na Inglaterra, e no caso brasileiro, esse fenômeno do bolsonarismo. Então, ela vai discutir aquilo que eu anunciei de um paradoxo que está posto, num projeto político-econômico neoliberal, de afastamento, de diminuição ao extremo do Estado, e que vai privilegiar, pelo menos no discurso, as liberdades individuais, né, o empreendedorismo de si, e o modo como há essa simbiose com as tecnologias digitais na produção dos discursos, das práticas e das formas de exploração. E aí a Letícia Cesarino, ela vai mapear, né, a partir dos grupos bolsonaristas, uma lógica mimética, ou seja, de uma reprodução de padrões que constitui essa capilarização, né, e essa força que traz a adesão, que atrai as pessoas para o bolsonarismo.
Então, aqui a gente tem uma postagem do Instagram do Neymar. Ele fez essa postagem no último 7 de setembro, então 7 de setembro de 2021. E vejam como há aqui uma unidade semiológica, né? Um mimetismo, e essa é uma das operações do bolsonarismo e de outras forças dentro da rede, uma constituição de padrões que vão atraindo a nossa atenção. Né? E aí a lógica aqui é uma lógica de captura, de armadilha. E aí a gente tem o Sick, que é um sociólogo antropólogo, ele vem trabalhando com um referencial lá de 1900, quando antropólogos estudaram as tecnologias de caça de povos ameríndios. E aí qual que é a questão? Cada armadilha, cada ferramenta de caça, ela é desenhada para aquele animal específico que se quer capturar. Então há ali uma relação, é sociotécnica, né? uma relação entre as affordances, as características da ferramenta e as características do animal. Então, quais são os seus hábitos, quais são as suas preferências alimentares, quais são os seus medos, quais são as suas emoções. Então, esse desenho da ferramenta faz com que a captura seja viabilizada. E aí a descrição é que, nessa lógica de plataformização, a gente tem essa mesma dinâmica de captura, mas numa escala digital. Então, claro, né, é uma transposição arriscada, mas nos leva, pelo menos, a problematizar as intencionalidades ou os efeitos, né, de uma postagem do Neymar e o modo como essa postagem essa estética, ela está reproduzida nas redes. Então, se a gente faz esse exercício, né, manifestações, bolsonarismo, bandeira, a gente vai ter uma proliferação desse tipo de imagem, tanto do Bolsonaro, em várias situações, dos seus apoiadores, do seu grupo político, mas também dos seus apoiadores, da população na rua. Então, a ideia não é aprofundar essa discussão aqui, mas anunciá-la como algo que a gente tem como um desafio e, eu acho que, de certo modo, um compromisso científico de buscar entender. Então, a proposição, né, que a partir desse tipo de exercício que aqui, né, a Cesarino e o seu grupo fizeram com o bolsonarismo, a gente possa olhar para as práticas corporais esportivas, possa olhar para a cultura corporal e tentar interpretar e compreender o modo como, mimeticamente, as nossas percepções, as nossas apropriações e ações têm sido constituídas na rede. Dentro dessa dinâmica, aqui está... Não chegamos ainda na especificidade do campo da educação física, das ciências do esporte, mas é um modus operandi dessa dinâmica de fake news, de pós-verdade, de uma perspectiva onde não importa o fato social, a credibilidade daquela informação, mas sim a reprodução e a identificação com um determinado discurso. Então, esse é um dos modus operandi também que está posto nos tempos atuais e consolida, ajuda a consolidar o bolsonarismo. Então, o Pazuello foi convocado para a CPI da Covid, né? Ela ecoou ontem, né, com a PGR recusando acusações, né? E, sob um olhar crítico, ele foi massacrado, né, com as perguntas da oposição, né, daqueles que se alinhavam à perspectiva, né, não vou dizer à esquerda, né, mas uma perspectiva de defesa da ciência e defesa da vida, mas nos grupos bolsonaristas, a versão que foi produzida é essa. O Pazuello engorda 22 quilos após jantar senadores pró-China. Então, vejam que tem uma outra mobilização de uma estética, né, esse alinhamento com o socialismo, né, essa lógica de amigos e de inimigos, é uma lógica bélica, que tem uma aproximação com o próprio esporte. A Letícia vai discutir uma estética bolsonarista à luz da estética esportiva em um dos seus textos. Então, após jantar os senadores pró-China por 2 dias consecutivos. E aí a imagem é alargada mesmo, né? Eles vão e colocam ele, né,
com mais quilos, né, do que efetivamente ele tem. E aí a gente vai ver essa estética sendo reproduzida com todo e qualquer discurso, com toda e qualquer notícia que circular pelas entidades, pelas pessoas que anteriormente teriam alguma credibilidade e algum posicionamento de relevância dentro da constituição das narrativas da realidade. Então, não importa o que o Jornal Nacional disser, isso vai ser mobilizado, vai ser descredenciado, afinal a Globo Lixo é inimiga, e vai ser reconfigurado dentro dos discursos das redes bolsonaristas, né? E aqui exemplos para a gente pensar à luz desses elementos já mais próximos do nosso interesse aqui, né, do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte e da Educação Física. O futebol profissional no Brasil ficou parado de março a agosto, e os campeonatos, né, foram interrompidos, e aí no início de agosto a CBF monta um comitê de especialistas para elaborar protocolos de retorno seguro, né, com muitas aspas, dos jogos profissionais. Esse processo gerou uma série de questionamentos de cientistas, de pesquisadores, da própria imprensa esportiva. Isso ganhou ali a lógica do Humberto Eco, da falação esportiva, né? Humberto Eco vai dizer que o espetáculo esportivo na relação com a mídia, ele tem uma temporalidade que nunca para de acontecer, né? Ele é elevado à enésima potência. Então, essas mesas que vão reproduzindo e vão repetindo e vão ampliando e antecipando o espetáculo esportivo. Então, isso foi um tema de debate, e as torcidas só voltaram no segundo semestre do ano passado, com a ampliação da vacinação na população brasileira, né? Então, dentro dessa lógica do retorno, houve uma ação intensiva dos clubes, das empresas de televisão, numa interface com as redes sociais, para ampliar o marketing digital e as redes, para ampliar a perspectiva de rentabilidade do espetáculo, nessa configuração onde a torcida não fazia parte do produto dentro dos estádios. E aí, rompendo com essa ideia da segurança que o protocolo trazia, né, as pesquisas apontaram que pelo menos metade, e pelo menos, porque a gente tem subnotificações, né, pelo menos metade dos jogadores profissionais no Brasil, no Brasileirão de 2020, se contaminaram com o coronavírus, né? E aí a gente precisa pensar também qual que é essa rede, né? Eles não estavam isolados, convivendo só entre eles, né? Eram pessoas que estavam convivendo com suas famílias, convivendo com seus amigos, circulando e viajando pelo país, né? E aí a gente tem discussões, por exemplo, do papel da Copa América, né, que às pressas o governo brasileiro trouxe um conluio ali com a CBF, né, para o país, dada a recusa dos nossos vizinhos, né, e o papel que ela teve na disseminação de novas variantes do coronavírus no nosso território. Então vejam essa relação, né, técnica, humano e natureza, né? Uma outra frente, né, para pensarmos a partir desses elementos teóricos, é essa relação, né, das empresas de tecnologia, sobretudo dos dispositivos fitness, com as nossas práticas corporais e esportivas. Essa é uma campanha que saiu agora na última semana, da Samsung, e eles pegaram como a personagem da campanha essa brasileira, me foge o nome dela agora, mas ela é triatleta e ela não pôde treinar e competir até os 30 anos porque ela necessitava de um transplante cardíaco. Então ela é transplantada e hoje a propaganda da Samsung é que ela treina com um relógio que faz todas as medições dos seus parâmetros orgânicos e da segurança para que ela não recaia num risco com suas atividades esportivas, né? E aí o discurso é esse, né, do empreendedorismo de si, né? Você nasceu para mudar, você nasceu para desafiar, você nasceu para criar. Bom, aqui um dos aplicativos fitness de maior circulação no mundo. Ele foi estudado, é um trabalho
interessantíssimo do Braulio Nogueira de Oliveira, que foi um orientando de doutorado, do Alex Fraga. Eles estão com textos agora publicados, são um desdobramento da tese de doutorado, e o Braulio analisou os dispositivos fitness a partir do referencial teórico do Bruno Latour com a teoria ator-rede. Então, vejam ali as propagandas do aplicativo, né? O coach digital aprovado por 53 milhões de usuários. E aqui a gente não tem a interface humano, profissional, professor, nessa relação, né, da tecnologia com o sujeito, né, com o praticante. Então, são os algoritmos, né, nessa lógica de uma economia de vigilância, que vão apreender as informações e que vão metrificar essas informações e vão devolver numa prescrição de treinos, mas também numa predição. Eles vão tentar antever, projetar performance, projetar estratégias de estímulo, de motivação. Então, o discurso é essa individualização que é uma das promessas, né, do capitalismo, da indústria cultural, né, uma individualização para os gostos, para as necessidades, para as demandas de cada um. Então, são exercícios projetados para você. Uma das discussões que está posta, né, é qual que é o lugar do professor de educação física dentro dessa lógica plataformizada, onde a prescrição e a predição dos exercícios é feita pelos dispositivos tecnológicos digitais, né? Eu acho que é uma provocação muito importante, inclusive, para que a gente possa refletir sobre efetivamente qual que é o nosso ethos, qual que é o nosso papel social como profissão. Porque se for para prescrever uma fórmula a partir de dados, né, que são capturados do organismo, talvez o aplicativo realmente faça melhor, ou faça com menos margem de erro do que o humano, né? Então a gente precisa pensar qual que é o nosso lugar na interação, qual que é o nosso lugar numa relação pedagógica, uma relação de acolhimento, de cuidado com o outro. E de mediação da construção do conhecimento, né? Bom, aqui um exemplo de vídeos que pipocam no YouTube e também no Instagram. Aqui a gente tem um praticante de ciclismo, ele não é formado em educação física ou em alguma profissão afim, né, fisioterapia, ciência do esporte, etc. E ele está ali explicando como é que você configura o seu Strava, né, que é um dos aplicativos muito utilizados hoje, como você utiliza o seu Strava para organizar e prescrever os seus treinos e participar de competições de mountain bike. E aí, num dos comentários, né, um dos usuários vai dizer que fez os treinos sugeridos, que ele quer participar de uma prova de mountain bike, usou o monitor de frequência cardíaca, e isso cruza com a plataforma, coloca as disponibilidades de data, gerou um treino de 22 semanas que ele vai realizar até a competição, né? Aqui a página da Garmin. Para os que não conhecem, vale uma visita, porque eles vão ter uma sessão onde eles descrevem cada um dos sensores que os dispositivos têm, em modo como eles vão esmiuçar o corpo que nós somos nessa relação com as nossas práticas corporais e esportivas. Então, tem coisas que parecem muito com magia, né? É algo que a gente... E é uma característica dos algoritmos, né? Eles estão invisíveis e são uma caixa preta. A gente não sabe bem ao certo o que entra e como que sai. A gente vê o resultado e a implicação em nós, né? Essa daqui é a Raquel Castanharo. Ela é uma representante de uma relação da ciência, né, de uma noção de credibilidade da ciência, né, que buscamos defender, e as redes sociais. Ela é uma mestre em biomecânica do esforço, é fisioterapeuta e é uma das principais referências em corrida no Brasil, no campo da fisioterapia. E ela hoje tem mais de 100 mil seguidores, enfim, virou colunista do Globoesporte.com, e uma das questões que ela vem discutindo é
como usar os dados biomecânicos do relógio, né, dos sensores de aceleração, os giroscópios, etc. Reconhecem, por exemplo, que nado que a gente está fazendo na piscina, quantas repetições de exercício foram feitas, né, e como que a gente usa os ângulos que foram empregados dos exercícios na monitoração, na organização das nossas práticas corporais e esportivas, né? Aqui outro exemplo, esse é um professor de educação física, é o Nilson Running, que é o perfil dele, e aí ele hoje tem atletas que ele treina espalhados pelo Brasil inteiro. Então ele faz os seus posts, ele dá dicas, ele acompanha as provas, ele também é corredor, e aí ele vai dando cursos gratuitos, e depois ele dá cursos que são pagos, as pessoas contratam ele como personal, como treinador, e aí tudo é metrificado e organizado dentro dessa lógica do capitalismo de vigilância. As pessoas filmam as suas práticas corporais, as suas corridas, elas marcam nos seus relógios, nos seus celulares, mandam essas informações, e ele, a partir disso, monta os treinos e acompanha a evolução da performance. Uma outra discussão que está posta, esses aplicativos, eles têm também a dinâmica da performatividade de si. Então, a gente vai ter muitas postagens dando dicas de como que a gente, o CUDO no Strava, é o gostei, né, o joinha, o like, então, como que a gente faz determinadas práticas corporais esportivas que vão gerar mais aderência e vão se proliferar mais na rede, vão viralizar, né? Vão trazer atenção para si. Uma outra frente são esses perfis fitness que estão colocados como influencers, né? Então tem muitas reportagens que vão indicar esses perfis para seguir no Instagram. O CREF Confef judicializou alguns dessas pessoas nos últimos anos, tá? Porque não eram professores de educação física, tá? Eram práticos, ou talvez nem isso, eram corpos sarados que indicavam ali uma série de exercícios, né, na rede. Mas muitos dos perfis com mais aderência no país são perfis internacionais, perfis de outros lugares. Então, a gente tem, por exemplo, uma australiana com 15 milhões de seguidores. E aí muitos países, por exemplo, os Estados Unidos, eles não têm uma formação superior, né, como exigência, como a gente tem aqui hoje no país, no Brasil. Né? Muitos vão passar para essa questão do corpo, né, de uma estética de si. Então, aqui é o Marcos Atala, que é aquele professor de educação física que ficou famoso com um quadro no Fantástico. Né? Então, muito se fala dessa questão da flacidez, da estética, da beleza. Isso me fez começar recentemente uma pesquisa com o campo da cirurgia bariátrica. E aí a gente tem um universo muito particular, aí eu caminho para o final da minha fala, né? Um universo muito particular que vai cruzar todos esses elementos das tecnologias digitais na relação com a sociedade, com o corpo, com a saúde, com as práticas de si. Né? Então, é um exemplo que vai mostrar a ambiguidade daquilo que intitula a nossa conversa de hoje, dessa relação entre cuidado e controle. Vejam que a hashtag bariátrica tem 1.120.000 publicações. E aí, são sobretudo mulheres, né? Dados das redes de saúde indicam que 70% das pessoas que se submetem a cirurgias bariátricas de redução de estômago são do público feminino. E aí o que é muito comum é que elas criem perfis ou alterem os seus perfis para fazer referência direta a esse universo bariátrico. Então essa é uma das influências, vejam, ela tem 62 mil seguidores, são dados da semana passada, AlineSantana.ba. E esse ba marca um perfil que está atrelado à bariátrica. E aí se vai marcando ali na descrição do perfil os quilos que são perdidos, né? No caso da Aline, 67 quilos off. E aí outros perfis que vão se atrelando a essa rede sociotécnica vão tomando os perfis de sucesso como as suas musas, as suas referências, os seus modelos a seguir. Então, começam a
a interagir, começam a compartilhar, né, e começam a empreender um processo de transformação corporal que muitas vezes envolve ganhar peso para atingir o IMC acima de 30, entrar na obesidade mórbida e então poder fazer a sua cirurgia pelos planos de saúde ou pelo SUS. E aí tudo isso é retratado. O ganho de peso, todos os procedimentos de autorização de cirurgia e depois o dia a dia da transformação no pós-operatório. Então, aqui uma outra postagem da Aline. Vai haver esse movimento de mostrar a transformação com a beleza, mas mostrar também as fragilidades que estão postas, né? Um quê de humanidade, e aí é muito comum essa mostra, essa publicização dos excessos de pele que são resultado do processo rápido de emagrecimento. O antes e o depois, ele vai sendo feito, né, no dia a dia, semana a semana, mês a mês. Então, entrando no perfil, a gente consegue ver todo esse processo da transformação corporal. E aqui, um outro perfil que é influência, vejam, tem 87 mil seguidores, e que vai cruzar aquilo que falávamos, de um capitalismo de si, do empreendedorismo de si, com o capitalismo de vigilância, o marketing pessoal, dentro da lógica do corpo, da estética e da saúde. Então, ali está a bariátrica, bypass, foi a técnica, 50 quilos off, 15 mil reais faturados em apenas 8 dias. Marketing digital e a bariátrica mudaram a minha vida. E aí, esse processo, né, do cuidado, do controle, esse paradoxo, essa ambivalência, é aquilo que capitaliza essa pessoa e esse perfil na rede e faz com que haja uma transformação de si, nessa perspectiva estética corporal, mas também uma transformação numa perspectiva capitalista daquilo que nos valoriza dentro dessa rede de acumulação financeira. Aqui uma imagem do mesmo perfil, é a Manuela, né, mostrando essa questão das peles no seio, e um cronograma de uma mulher, né, ela cria um perfil, bariátrica surtada, que iria hoje ela está fazendo a consulta com o anestesista. Né, tá ali, a imagem está pequena, né, mas no dia 26/7, ela faz a consulta com o anestesista para fazer a cirurgia no dia 1º de agosto, e aí esse perfil começa a ganhar essa aderência, entra nessa rede sociotécnica, e cria essa relação. Há também ali uma motivação que está dada no compromisso da publicização, e isso vai fazer com que essa transformação seja impulsionada no corpo que ela é, mas também no corpo que ela constitui, também é o corpo que ela é digitalmente, nessa perspectiva fenomenológica. Falei muito, né, Tadeu? A ideia, então, é que a gente encerre por aqui, talvez tenhamos ainda alguns minutos de conversa. Eu queria antes mostrar essa imagem, né, que atrela uma estética bolsonarista com essa estética da saúde bariátrica. Então, esse é um médico que faz a cirurgia e vai dizer que a genética carrega a arma, mas o estilo de vida que puxa o gatilho. E aí, na descrição ali, ele vai narrar essa dinâmica de uma culpabilização, né, da pessoa pela sua estética corporal, e a redenção que vai ser dada a partir do momento que você decide lidar de outro modo com essa arma. Né? Então, se você quer mudar, me procure. Então, é isso, pessoal. Obrigado. Eu queria começar perguntando para os monitores se a gente ainda tem alguns minutinhos. Ou não. A gente começou um pouco atrasado. A gente começou um pouquinho atrasado. O horário previsto era até às 10h30, mas como a gente teve alguns problemas, vocês tiveram que começar um pouco mais tarde,
Acho que dá para a gente dar uns 10, 15 minutos. Se alguém tiver alguma dúvida, pode ficar à vontade. Alguém gostaria de fazer algum comentário, intervenção? Eu tenho. Eu achei muito interessante assim, o tema como um todo, a abordagem do professor, e eu sempre penso muito na perspectiva educacional, de como a gente pode estabelecer mudanças. E aí, dentro disso que você trouxe, eu até me identifiquei com essa lógica das ideologias em relação ao que você trouxe da cirurgia bariátrica, também de vida, porque eu costumo ensino, então isso é uma coisa que me gera preocupação. Como que você acha que, assim, dentro das nossas relações, eu com a minha outra monitora, meus colegas, nessas relações mais vivas, como a gente pode gerar impacto para que se mude, para que haja mudança de paradigma em relação aos nossos corpos? Já posso responder ou a gente faz algum bloco? Vamos fazer um pequeno bloco, Gislene. Bom dia, eu sou a professora Gislene Amaral, da Universidade Federal de Uberlândia. Quero agradecer muito, mais uma vez, ao Rogério, né, que está aqui conosco, cumprimentá-lo pela sua brilhante exposição. E aí eu vou procurar aqui junto com você, Rogério, porque a sua fala é muito instigante, assim, né, me provoca a muitas questões. Eu me senti primeiro diante da esfinge de Tebas, decifra-me e eu te devolvo, né? E também me lembrei, na medida da sua apresentação, daquela frase que todas as coisas são pessoas enfeitiçadas. Então, vou tentar fazer aqui algumas questões nesse sentido. Assim. Primeiro, o paradoxo, eu estou chamando aqui de paradoxo, posso estar usando um termo equivocado, mas a ideia de individualização do cuidado versus a necessidade de se inserir na rede sociotécnica para se vender como mercadoria e como um modelo a ser seguido. Então, você tem aí eu estou chamando de paradoxo mesmo. E também, talvez não dê tempo da gente aprofundar aqui, mas a necessidade de trazer também para esse contexto de reflexões algumas abstrações no campo da economia e da política. Porque tudo isso que existe nesse contexto, né, dessas redes sociotécnicas, resulta de um processo de desenvolvimento de atividades humanas necessárias para a sobrevivência, né? Produção, distribuição, circulação e consumo, né, de bens, materiais espirituais e serviços. Então, a necessidade da gente também trazer para essa reflexão, eu sei que não é o objeto aqui, também se demanda, né, um espaço maior, a questão da economia e da política, né? A questão do papel do Estado, né, das políticas, na gestão, digamos assim, né, de todo esse cenário em que se encontra hoje, vinculada à vida humana. Obrigado, Gislene. Se apresente, por favor. Bom dia, eu sou o professor Júlio César, da Universidade Federal, do mestrado aqui, professor da Universidade Brasileira da Científica. Professor, eu gostaria que você comentasse um pouco sobre o impacto, né, das mídias, enfim, desse desenvolvimento tecnológico, dos algoritmos, do controle na atividade do professor de educação física, por exemplo, que trabalha, e todos os professores em geral, nas redes de ensino e tudo mais, né? A gente, durante o movimento pandêmico, a gente teve a adoção, por exemplo, do Google Sala de Aula, né? A gente tem a implementação de uma base nacional que é fruto de um golpe, né? A gente sabe muito bem disso, que ela é indexada, né? Ela tem vários númerozinhos, o conteúdo tem um número, e há uma padronização, e isso é um reflexo de controle e perda de autonomia dos professores, né? E isso impacta diretamente na formação das futuras gerações, que vão ter, de certa forma, um movimento acrítico do debate sobre a cultura corporal, que vem sendo pautado tanto pelas mídias sociais, por esse movimento que nos socorreu muito bem, mas também por uma forma de controle já padronizada pelos algoritmos, pelos programas, pela implementação das redes que adotam e imputem e tiram a autonomia do professor. Muito obrigado. Obrigado, Júlio. Rogério. Bom, aqui uma imagem que eu não tinha mostrado na fala inicial, né?
Mas dentro desse cenário que catastrófico, né? Eu ia dizer que beira, né? Mas é catastrófico, né? Então, é de fato assustador se debruçar por isso que a gente vive, a gente sente na carne, e muito a gente não sente, não percebe, mas está ali, nessa perspectiva da ação invisível, né? A gente já conhece esse termo, essa metáfora, né? O braço invisível, a mão invisível do mercado, né? E essa camada de invisibilidade ela é reforçada nesse entrelaçamento do mercado com as tecnologias digitais, né? Um caminho para a gente pensar diferentes campos profissionais, né? E aí a gente pensar a medicina, pensar a formação de médicos, de outros profissionais de saúde, mas pensar também a formação humana, né? Uma formação que busque emancipação, que busque criticidade, né? Que busque superação desse cenário de desigualdade, de exploração, reforçarmos, defendermos um lugar de uma educação que seja midiática. E aí isso precisaria passar pelas escolas, né? Se a gente olha para qual é a relação da infância e da juventude com essas instituições, né? As crianças e os jovens passam muitas horas, né, dentro desses espaços, né? E a gente não tem, ou quase não tem, uma apropriação, sobretudo crítica, de estabelecimento de um conhecimento do modo de organização, de produção, de construção desses discursos, dessas formas de exploração, dessas formas de constituição de si. E, do mesmo modo, os espaços de formação profissional. Para que isso chegue na escola, não basta também a gente responsabilizar os professores e dizer, né, olha, professores, né, na pandemia a gente foi tomado de supetão, né, olha, professores, agora vocês vão usar tecnologias e construam suas aulas remotamente, né? Então, a gente viu a fragilidade, tanto técnica, material, de dispositivos de rede, mas também, né, as nossas fragilidades, né, a universidade não soube lidar com isso, né? As nossas fragilidades de construir outros modos de aprender, de ensinar, de defender o lugar da ciência, de defender os nossos momentos de volta, de entender como se constituíram esses discursos negacionistas, e aí pensando na pandemia, né, e como se constituem essas construções, né, do eu sociotécnico dentro da sociedade contemporânea, né? Eu tive uma orientanda de mestrado na educação que estudou, né, a gente falou aqui da bariátrica, né, mas ela estudou a gordofobia. Ela é uma gordoativista, e aí ela discutiu o gordoativismo à luz de uma educação ativista. Então, vejam, faz um movimento que talvez seja o oposto dessa lógica da bariátrica, né? E os dados que ela apresenta, né, tanto de pesquisas macro quanto do cotidiano dentro das escolas, são assustadores, né? Então, a gente, por exemplo, não tem, até porque é um tabu na sociedade, a gente não tem dados precisos de como que esse empreendedorismo de si gera problemas de saúde e vem gerando uma epidemia de suicídio no Brasil e no mundo. A rede municipal de Florianópolis está com um índice altíssimo de suicídio de jovens. Boa parte meninas, e muitos desses suicídios estão atrelados a uma questão da estética corporal. Imagine, no momento de juventude, de adolescência, não encaixam nessa lógica, não conseguem encaixar nessa lógica sociotécnica um lugar para si, né? Desses casos de suicídio, não é em Florianópolis, no Paraná, é um dos emblemas hoje do movimento de gordofobia, porque foi uma adolescente de 16, 17 anos que se suicidou e deixou um epitáfio que trata exatamente dessas questões aqui que foram apontadas durante a fala e mais ao final, né? Então, assim, a mudança de paradigma, não adianta também a gente nós somos ingênuos, né? Assim, a gente tem um lugar na escola que a gente precisa defender, a gente tem um lugar na nossa atuação profissional em espaços formativos não formais, mas isso depende também de uma constituição, de uma compreensão, né, como coletividade, que vá pressionar governos
e que esses governos possam estabelecer políticas públicas de mediação, de controle, de trava com essas empresas de tecnologia. Isso não tem sido conseguido em lugar nenhum do mundo, a não ser quando estoura algum caso que é extremamente polêmico e ele vira o boi de piranha, né? Mas a gente vê aqui, por exemplo, nos processos eleitorais no país, e a própria relação do bolsonarismo com as mídias digitais, né, onde se fala, né, o que quiser, do jeito que quiser, né, pós-verdade, fake news, ataque, violência, né, como que essas coisas não tem mediação, não tem controle, não são retiradas do ar, né? O vídeo do Bolsonaro, 1 ano atrás, que atacava as urnas eletrônicas, só foi retirado agora, semana passada, à luz dessa nova fala que ele fez com os embaixadores, né? Então, imagine o que esse conteúdo viralizou e circulou, né, dentro das redes durante esses 365 dias. E aí, pensando que o que está aflorado e a gente consegue acessar é o mais ameno do discurso. É aquilo que está no limite entre o tolerável e o não tolerável. Quando a gente vai, por exemplo, para os grupos no Telegram e outras plataformas, né, que são mais criptografadas e obscuras, né, do que o Telegram, a gente não tem noção, ou tem noção, né, mas do que está circulando, mas a gente não tem noção, não consegue aferir o quanto isso viraliza e qual que é o impacto que isso tem, ou vai ter, por exemplo, nas próximas eleições, né? Mas esse mecanismo ele sempre esteve ativo, né? Ele entrou um pouco em stand-by durante o governo, mas agora ele está sendo alavancado com força, porque essas redes trabalham com imediatismo. Então não adianta constituir um processo de longa data. Ele é viral, imediato, e a temporalidade síncrona, ela é uma das pautas da efetividade do processo. Então, é agora que esse movimento vai acontecer, né? É bem interessante, Gislene, essa ideia das pessoas enfeitiçadas, né? Essas analogias, né? Acho que são mais analogias que metáforas, elas têm sido mobilizadas para tentar entender esses fenômenos, né? Então, por exemplo, estudos de seitas em diferentes culturas dão chaves analíticas para a gente entender como é que essa lógica de enxame, de manada, que ao mesmo tempo traz um grande número de pessoas, ao mesmo tempo que traz um grande número de pessoas, ele constrói uma noção de pertencimento e de uma separação dos outros que não foram tocados, iluminados, transformados por aquele discurso mágico, religioso, transformador, né? Então, acho que essa lógica do feitismo, da seita, né? A gente poderia olhar, por exemplo, para essa lógica da bariátrica, né? Ele tem uma estrutura de funcionamento de seita de diferentes sociedades, né? Das tradicionais a essas seitas, por exemplo, religiosas, né? Que a gente vai ver proliferando em vários lugares do mundo. Os Estados Unidos talvez seja um dos lugares que ganha mais evidência dentro dessa perspectiva, né? A diferença é que não necessita desse vínculo do co-espaço físico que marca o pertencimento da seita. Então, a rede faz com que a seita se capilarize, tanto em número de pessoas quanto em abrangência geoespacial, né? E aí, Gislene, assim, é muito bem apontado essa necessidade de diálogo com a economia e com as políticas, né? Acho que falava disso agora há pouco, né? A gente precisa pautar os governos, talvez esse seja um lugar do próprio colégio, né? De buscar esses espaços de fala para alertar e para tentar construir marcos regulatórios nessa relação de saúde, estética, práticas corporais e redes, né? Mas a dinâmica sociotécnica é uma das que mais demanda uma lógica interdisciplinar para a sua compreensão. Essa interdisciplinaridade ela está marcada no ethos dessas corporações, né? E aí, por exemplo, a gente tem rupturas. Eu comecei a fala
ressaltando aquela história da dicotomia do corpo cartesiano, né, do sujeito cartesiano, separado entre corpo e mente. Um dos meus esforços agora, assim, de reflexão, é tentar, é uma hipótese, né, mas é tentar olhar para essas tecnologias, né, para essas big techs, como um espaço, né, como uma estruturação do capitalismo que supera a lógica dicotômica de sujeito. Eles sacaram há muito tempo que nós somos esse corpo sujeito, né, essa lógica fenomenológica, que nós somos corpos sensíveis e expressivos, que nós somos videntes e visíveis, né, com Merleau-Ponty, que a gente toca vendo à distância, e que as nossas emoções, as nossas sensações corporais, eles são mobilizados pela expressão desses algoritmos, eles são mapeados pelos sensores desses algoritmos e vão alimentar esse sistema cibernético infinitamente. Então, vejam, a gente, na educação, tem uma frente, né? A gente tem dentro da educação física, talvez uma das áreas que mais se debruçou, né, dentro da educação, para que a gente superasse essa perspectiva dicotômica de corpo, né? Mas o capitalismo fez isso, né? Tá fazendo, e acho que isso é central. O corpo é o elemento central do modo como o capitalismo se configura nessa lógica tecnológica de vigilância e da atenção. A atenção é a atenção do corpo que somos. Né? Não sei se respondi todas as... Bom, o Júlio traz as questões... A gente poderia, em outro momento, Júlio, conversar e aprofundar, né? Mas a Constituição da BNCC está completamente interligada com isso que a gente conversou hoje, né? Vejam, né, o golpe de 2016, né, o impeachment da Dilma, o primeiro ato do Temer é dissolver os indicados do CNE, do Conselho Nacional de Educação, que a Dilma tinha feito, coloca ali pessoas que estão ligadas a grupos evangélicos e aos grupos econômicos que estão comprando as redes de ensino no país. E aí a gente tem um atropelo, né, um cancelamento de uma série de discussões que já eram problemáticas por si só, mas que traziam ali contribuições da sociedade civil organizada, né, e num modo ali de tentar trazer elementos que são importantes para a base. Tudo isso foi tratorado, e aí a gente viu, por exemplo, na Escola Sem Partido, MBL, né, bancada evangélica, fazendo com que a BNCC fosse mais Frankenstein ainda do que ela já era e passasse a ter um lugar político, pedagógico ainda mais questionável e complicado. Né? Então, só a gente vê o que foi feito, por exemplo, com as questões de gênero, de sexualidade, né? Que foram simplesmente excluídos da base. Né? E aí, assim, volto a esse lugar, né, da educação. Né? Uma das discussões do país, mas muito forte, em Florianópolis, porque aconteceu ali, né, na UFSC, foi o caso do estupro e da negação, né, ao aborto legal da menina de 11 anos. Né? E aí, enfim, o modo como isso só vem à tona para uma dinâmica de denúncia de um jornalismo, né, independente, né? Foi o Catarinas, que é um portal independente de jornalismo lá de Florianópolis, em parceria com o Intercept, né? E a gente precisaria aprofundar a análise, né, do desdobramento disso depois na rede. Né? Mas essa lógica do empreendedorismo de si, né, da cooptação, do controle do corpo, né, da criminalização e da marginalização de uma série de movimentos, né, de grupos, de manifestações, está todo posto dentro desse cenário. Né? Ele só se constitui como a gente está vivendo porque as redes formam essa base sociotécnica. Né? Então, fechando, né? A gente não tem uma base que nos coloque ali a demanda para discutir gênero, discutir educação sexual, né, etc. E
e não sabe a quem recorrer dentro de um cenário como esse, né? Muito bem, Rogério, quero agradecer mais uma vez a sua participação. Eu que agradeço, entendeu? Quero agradecer a todas as pessoas aqui presentes. E antes de encerrar, eu gostaria de chamar rapidamente a professora Gislene Amaral para uma breve fala. Vamos tentar colocar o cabo aqui,